E aí, gente boa do canal, tudo beleza? Vamos agora para o maior simulado de questões sobre o período composto. Período composto por coordenação, período composto por subordinação, e no meio disso tudo botei também algumas questões sobre período misto, sobre período simples, ou seja, misturar tudo. Agora é hora de avaliarmos as nossas competências nessa matéria. Eu preciso de você. Estou te pedindo, eu sempre começo os vídeos diretamente lá com os exercícios. Mas esse eu vou começar pedindo para você se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito. É muito simples, você vai clicar nesse inscrever, que está aí na tela que eu estou te mostrando, e isso faz com que o YouTube me dê mais visibilidade para o canal crescer, para essas informações chegarem a mais pessoas que precisam desse conteúdo, tá? Então eu conto com a sua inscrição no canal. Por favor, muito importante para mim. E agora eu vou começar a aula e vou te mostrar uma novidade para essa aula. Você vai pegar uma tabela para avaliar o seu rendimento dos exercícios. Então você vai fazer os exercícios, aquele que você erra, aquele que você acerta, você anota nessa tabela e coloca os detalhes. Por que acertou, por que errou. Vai ser interessante. Vamos para o vídeo. Todo o material dos vídeos fica aqui embaixo. Olha aqui. Esse aqui é advérbio, locução adverbial, concursos. Mostrar mais. Aqui eu deixo as informações. Aqui, no caso, meu Insta, meu Face. Abaixo deste vídeo que você está assistindo, que é sobre período composto, você vai vir aqui embaixo, você vai encontrar um link para baixar uma tabela e outro link para direcionar a tela para os exercícios, para você baixar, para você treinar, para você estudar, tá? Vamos ao material. Essa é a tabela que eu montei. Para que montar uma tabela? Veja bem. Análise do simulado, período composto misto. Vídeo disponibilizado no canal Nirvana Atômico. Sobre a questão 1, matéria principal. Você pode imprimir essa tabela, porque serão 50 exercícios, 50 questões. Então você vai ver aqui, ó, que nós vamos até a questão 50. Você vai chegar aqui e vamos ver aqui. Questão 1. Você pode manuscrever ou pode digitar. Eu vou botar aqui, matéria principal, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Qual o macete para resolver essa questão? O seu macete, ou aquilo que te ajudou na hora que você viu a questão, você bateu o olho e falou assim, eu vou matar essa questão porque eu identifiquei, pronto. Qual que é o macete? Eu vou colocar um aqui. Identifiquei ou identificar o verbo da oração principal. Assim, descobri que a oração subordinada substantiva é um sujeito da oração principal. É uma dica que eu vou guardar para uma próxima leitura. Por que eu acertei? Ah, eu acertei? Então eu venho aqui, ó, e marco. Acertei. Por que eu acertei essa questão 1? Porque eu olhei para o verbo da oração principal, olhando para esse verbo, eu descobri que a oração subordinada substantiva é um sujeito da oração principal. Bacana, parabéns para mim. Questão 2, eu errei. Ai, ai, ai. O que falava na questão 2? Questão 2 falava sobre a oração coordenada sindética adversativa. Qual o macete para resolver essa questão depois que eu vi o vídeo e depois que eu identifiquei meu erro? Eu errei. Então não teve macete para errar. Eu vou colocar um macete aqui para não errar mais. Então qual é o macete?
observar a conjunção, não é isso? Utilizada naquele período, vírgula, em que classe ela se insere. Pronto, aqui está a dica para eu não errar, que essa questão eu errei. Macete para resolver a questão: observar a conjunção utilizada naquele período em que classe ela se insere. Nessa classe da conjunção aqui eu posso falar que ela gerou um efeito contrário àquilo que foi dito. Ah, bacana. Então, quando eu resolver essa questão outra vez, porque eu vou fazer essas 50 questões várias vezes, eu vou dar uma olhada nisso aqui. Observar a conjunção utilizada naquele período, em que classe ela se insere. Gerou um efeito contrário àquilo que foi dito. Então, eu vou dar uma olhada e falar, poxa, eu errei de vacilo. E agora eu vou acertar. Então, nós vamos fazer isso. Olha aqui que eu vou fazer. Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, ó, porque eu vou te dar essa tabela limpinha. Você vai clicar naquele link que eu falei lá, que vai estar abaixo do vídeo, e vai baixar essa tabela. Baixando essa tabela, aí é contigo. Você vai escrever do jeito que você achar melhor. Do jeito que você entende. Sacou? São 50 questões. Tá? Bora quebrar o pau? Aviso. Vamos lá conhecer essas questões. Olha as questões aí. Porrada. Vendo? Nós vamos ter texto, nós vamos ter imagem, nós vamos ter charge. Cadê charge aqui para baixo? Eu sei que eu botei umas duas, será? Ou uma? Cadê? Aqui, tem uma charge aqui. E aí vai 39, 40, 41 e tal, 50. É muita coisa? É. O objetivo é falarmos isso simplesmente para falar assim, eu fiz o vídeo. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é estudarmos através dessa matéria. Não vou colocar aqueles detalhes, né, aqueles lancezinhos, aqueles efeitos especiais que eu coloco em alguns vídeos, porque aquilo demora demais. E como serão 50 questões, eu preciso andar um pouco mais rápido aqui. Não vou te deixar na mão, eu vou explicar por que a número 1 é assim, 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 assim. Sacou? Quer ver? Olha só, número 1. A oração destacada em a prova foi tão longa que todos saíram exaustos da sala. Classifica-se como? Ela foi tão longa que a consequência disso, ela demorou tanto que teve consequência. Teve gente que dormiu, teve gente que passou mal, teve gente que pediu para sair antes da hora. A consequência disso é que todos saíram exaustos da sala. Então ele é uma subordinada adverbial consecutiva. Marquei a certa, cortei as erradas. A correção será assim, tá? Tranquilo? Não vou fazer bolinha, bichinho. Esse aqui não dá não, porque são 50 questões. Então, finca o pé aí que nós vamos descer a marreta aqui, compadre. Número 1 ficou letra D. Número 2. Os municípios que são os responsáveis pela maior parte das matrículas públicas no ensino infantil e fundamental focarão, em 2020, na formação dos docentes. A frase em destaque é uma oração subordinada adjetiva que produz, sobre o núcleo do sujeito da oração principal, um efeito de, vamos observar, que nós temos uma vírgula antes do que e uma vírgula fechando a oração subordinada adjetiva. Feito isso, é uma explicação. Se não tivesse, seria uma restrição. Número 2, letra C. Número 3. Esse aqui é um poema. Olha que bacana. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Pode-se afirmar que é um período simples? Vamos ver. Era, eu tenho um verbo aqui, carregador de feira livre e morava. Outro verbo aqui.
Se eu tenho dois verbos distantes, eles formam um período composto. Então, a número 1 está errada. Não é um período simples. 2. Há um período composto por coordenação. João Gostoso era carregador de feira livre. E eu tenho esse conectivo E, que introduz uma oração coordenada sindética aditiva. Então, a segunda possibilidade está correta. Gostoso é um aposto enumerativo. João Gostoso, de jeito nenhum. Isso aqui é um nome próprio, né? João Gostoso. Tanto é que está em letra maiúscula. A terceira está errada, vou retirar. Quarto, há na segunda oração uma adjunta adverbial de lugar. Morava onde? No Morro da Babilônia. Então, esse aqui está correto. Quinto, de feira livre tem a função de adjunto adnominal. Vamos ver, era um carregador. De feira livre dá uma qualidade para esse carregador e não é exigido, né, pela palavra. Quando é exigido, é complemento nominal. Quando não é exigido, é um adjunto adnominal. Então, essa quinta possibilidade está correta. Eu devo marcar segundo, quarto e quinto. Segundo, quarto e quinto está aqui, ficou letra C. Número 4. Assinale a alternativa que analise e classifica corretamente a oração em destaque no seguinte excerto. Uma comunidade em que as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras tem mais chance de ser um lugar agradável para se viver. Observe que eu consigo ler essa oração retirando o termo em destaque. Vamos ler isso aqui, olha. Vou marcar. Uma comunidade tem mais chance de ser um lugar agradável para se viver. Esse lance aqui que está sublinhado em negrito é uma qualidade para essa comunidade. E é uma qualidade sem vírgula. Se fosse com vírgula seria um lance. Se é sem vírgula é outro lance. Se é uma qualidade, é uma oração subordinada adjetiva. Se não tem vírgula, ela é restritiva. Então, letra B. 5. Marca alternativa cuja oração subordinada corresponde à classificação expressa entre os parênteses. É claro que você deve viajar. É claro que. Que é claro que você deve viajar? Oração subordinada substantiva completiva nominal? Errado. Essa aqui é subjetiva. Letra B. De tanto trabalhar, João ficou exausto. Oração subordinada adverbial final? Não, ela não é final, ela é causal. A causa dessa exaustão foi de tanto trabalhar. Então, essa segunda está errada. 3. João confessou ter pegado as malas. Oração subordinada substantiva subjetiva. Quem é que confessou? João. Confessou o quê? Ter pegado as malas. Eu não posso falar que é um sujeito, é um objeto direto. A letra C está errada. D. João tem medo de que Júlia não salve as tainhas. Oração subordinada adjetiva restritiva. Tem medo. Medo de quê? Aqui eu tenho um complemento nominal. Essa letra D está errada. E letra E. Embora chovesse, mesmo com a chuva, João saiu. Oração subordinada adverbial concessiva, que é caracterizada por dois fatos contraditórios, mas, mesmo com essa contradição, os dois fatos são executados. Então, número 5 ficou letra E. Número 6. Leia o texto. Eu era muito pequeno e só de olhar para cima perdi o fôlego. Eu disse isso ao homem, mas ele riu e respondeu que eu não estava com medo nenhum. Eu era imitando os outros. E antes que eu falasse qualquer coisa, ele pegou um balde cheio de pedrinhas e jogou para mim. José J. Veiga. Assinale a alternativa correta. Vamos agora, de cara, sabermos a utilidade disso aqui. Eu disse isso ao homem, mas ele riu e respondeu. Respondeu o quê? Que eu não estava com medo nenhum. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva, objetiva e direta. Letra A. O sujeito um balde está oculto e refere-se ao verbo jogar. Olha que coisa absurda.
um sujeito oculto mandando para verbo, isso aqui eu nem vou olhar. Isso aqui não existe na análise sintática. A expressão muito pequena é formada por um advérbio e um substantivo errado. Eu tenho um advérbio e uma qualidade. Então não é substantivo, é adjetivo, errado. Letra C. A oração sublinhada pode ser entendida como complemento do verbo responder, pois é adverbial objetiva direta, não é adverbial. É oração subordinada substantiva objetiva direta. A letra C está errada. Letra D. Os verbos falar e dizer no texto vêm explicitamente seguidos de objeto direto e complemento nominal. Olha aqui, não vou voltar ao texto não. Quem fala, fala alguma coisa, fala o que, e quem diz, diz alguma coisa, diz o que. O verbo dizer não aceita complemento nominal, ele aceita objeto direto, então a letra D está errada. E letra E, em. E só de olhar para cima perdi o fôlego, a expressão sublinhada tem a mesma função de os outros em. Eu estava imitando os outros. Eu sublinhei agora porque eu tinha esquecido de sublinhar. Perdi o que? O fôlego, objeto direto, e era imitando o que ou imitando quem? Os outros. Ambos apresentam a mesma classificação sintática. Ambos são objetos diretos. Então, essa questão aqui, número 6, ficou letra E. Número 7. Estabelece-se entre as ideias das orações. Era uma exceção, mas certamente os outros deviam ser quase semideuses. Relação de, olha, eu tenho mas. O mas, ele introduz uma oração coordenada, sindética, adversativa. Então vamos lá. Coordenação, articulada pelo emprego do sentido de adversidade conectivo. Letra A é a correta. As outras estão incorretas. Só de começar, né? Ó, paralelismo, subordinação, situação e nominação. Erradas. Número 7, letra A. Número 8. Considere a seguinte frase para responder a questão. No entanto, isso não necessariamente significa garantia da realização desse direito na prática, o que permanece como um desafio a ser enfrentado. A expressão que permanece como um desafio a ser enfrentado estabelece com o restante da frase um sentido de consequência. Vamos pensar assim. O fato de não significar necessariamente a garantia da realização faz com que, ou seja, consequência, permaneça como um desafio a ser enfrentado. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial consecutiva, gera uma ideia de consequência. Número 8, letra B. Número 9, temos essa imagem. Inodora, sem cheiro, insípida, sem gosto, incolor, sem cor, indispensável, ou seja, eu não posso retirar. O período composto por coordenação a partir da ideia expressa na ilustração encontra-se na opção. Então, nós temos essa imagem, agora nós temos o texto. Procuro por um período composto por coordenação. Tá? A água é inodora, insípida, incolor, embora seja indispensável. Embora, concessão, eu vou ter várias coisas que não combinam. Vamos ler mais. A água é inodora, insípida, incolor, porque é indispensável? Por que? Explicação? Vamos para a próxima. A água é inodora, insípida, incolor, portanto. Portanto, é uma explicação? Também não dá. A água é inodora, insípida, incolor, mas a adversidade, gerando uma ideia adversativa? Não sei. A água é inodora, insípida, incolor, logo é indispensável. Quer dizer que tudo isso aqui contribui para ela ser indispensável? Vamos pensar assim. Ela não tem cheiro, ela não tem gosto, ela não tem cor. Mesmo assim, possuindo essas qualidades, ela é indispensável. Poderia confundir com a letra A, mas aqui eu estou dando qualidades que são negativas, né? Uma coisa sem cheiro, uma coisa sem gosto,
uma coisa sem cor, mas é indispensável. Bacana? A que mais combina aqui é a letra D. Eu vou deixar a letra A para você perceber a diferença entre uma concessiva e uma adversativa. Número 9 ficou letra D. Número 10, a oração. Embora a exposição ao flúor reduza a cárie dentária, expressa no período circunstância de ao embora. Embora, concessão, é uma conjunção subordinativa concessiva. Número 10, letra C. Número 11. Ela estranhou porque sabia que eu era advogada. E assinale a alternativa que apresenta a classificação dessa oração. Ela estranhou. Beleza. Pois, porque, sabia. Então, essa 11, ela traz uma explicação. Pois, ela sabia, olha, porque, sabia, tá? Número 11, letra A. Número 12. Assinale a alternativa que apresenta a classificação da seguinte oração. Se nós não fizermos isso, tudo que vai nos restar é ficar recolhendo o lixo sem parar. Se nós não fizermos isso, caso não façamos isso, caso não façamos, é uma condição. Correto? Número 12, letra C. Número 13. Como se classifica a oração destacada entre vírgulas no período às vezes, quando a gente erra, ela faz bip? Quando? Quando expressa a ideia de tempo. Ah, mas está entre vírgula, poderia ser adjetiva explicativa? Não, não poderia. Só pode ser temporal, porque traz o quando aqui, ó, que é uma conjunção que denuncia o tempo. Número 13, letra C. Agora, como eu sou professor de português e não sou professor de matemática, eu botei 2 números 13 aqui. Eu não vou ter que resolver isso aqui agora sem o gabarito proposto. Eu vou aumentar a numeração aqui. O 13 vira 14, o 14 vira 15 e por aí vai. Leia as orações a seguir e faça a correspondência de acordo com a classificação. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Mas adversativa, adversidade. Então, aqui é 1. Nossa situação financeira é delicada. Devemos, pois entre vírgulas, isso aqui é uma conclusão. Então, aqui eu boto 2. Ela foi embora, pois cansou de esperar por você. Explicação. Então, aqui vai o 3. E agora ela chegou de viagem e descansou. Adição, aqui vai o 4. Então a sequência ficou 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Está aqui. Ficou letra C. Assinale a alternativa incorreta. É importante informar todos os trabalhos dos quais participou. Tem-se uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. É importante. Que é importante? Informar, ó. Reduzido de infinitivo, então essa letra A está correta, não será essa letra A. Vou retirá-la. O esportista que não apresentou nota fiscal dos seus equipamentos foi preso pela Polícia Federal. Tem-se uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ah, não tem não. Ele está entre vírgulas. Ó, vírgula aqui, vírgula aqui. Então, nessa letra B, ocorre a oração subordinada adjetiva explicativa. 15 ficou letra B. Letra C. Conquanto estivesse triste, não voltou atrás de sua decisão. Tem-se uma oração subordinada adverbial concessiva. Tá certo, eu vou retirar. Enviei os e-mails necessários quando voltei das minhas férias. Tem-se uma oração subordinada adverbial temporal. Olha o quando aqui. Vou retirar porque ela está certa. Eu só preciso de uma coisa, que a empresa de telefonia cancele meu plano de dados. Tem-se uma oração subordinada substantiva positiva. 2 pontos.
Essa aqui está certa e eu vou retirar. Por que nessa oração eu estava procurando pela resposta errada? Então, número 15 ficou letra B. 16. No trecho, Mariana, cuja barragem pertencia a Samarco, joint venture entre a Vale e a britânica BHP Billiton, deveria ter servido de aprendizado. A oração em destaque classifica-se como subordinada. Olha, tenha-se esse hífen como uma vírgula. Então, estou explicando algo de Mariana, entre vírgulas. Então, eu tenho uma adjetiva explicativa. Super fácil. Número 16 ficou letra C. 17. Analise. Uma expressão incorporou a cozinha original e resultou em 312 metros quadrados de área. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dessa oração. Uma expansão incorporou a cozinha original, pronto, para aqui, e agora eu tenho um E aqui no meio, unindo as duas. Esse E trata-se de uma oração coordenada sindética aditiva. Eu estou somando. Então, 17, letra B. 18. As 3 famílias de orações subordinadas são... Isso aqui caiu no concurso, cara, questão simples. As orações subordinadas são, vamos comigo, substantivas, adjetivas e adverbiais. Número 18, letra E. Número 19. Analise o trecho destacado a seguir e assinale a alternativa que classifica corretamente a oração nele destacada. Não diga a sua mãe. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. Diz o quê? Que eu falei isso. A quem? A sua mãe. Esse que eu falei isso, ele garra aqui no verbo dizer, diga, que é um verbo bitransitivo, ou seja, apresenta um objeto direto e um objeto indireto. Nesse caso, ele trouxe o objeto indireto antecedido ao objeto direto. Verbo bitransitivo. Diga a quem? A sua mãe, objeto indireto, e o que eu falei isso, objeto direto. Então, essa segunda oração é a oração subordinada substantiva ou objetiva direta. Ficou letra C. 20. As orações reduzidas não se iniciam por pronome relativo nem por conjunção. Guarda isso aqui, tá? Não se iniciam por relativo, pronome relativo ou por conjunção. Guarda isso. Contudo, são repletas de significado em relação à principal. No período abaixo, espalhadas em várias galerias e galpões, é uma oração reduzida que possui em relação à oração principal o valor de: havia cerca de 6.000 pessoas presas no local, espalhadas em várias galerias e galpões. Vamos ver? Havia cerca de 6.000 pessoas presas no local, vírgula, que estavam espalhadas. Se eu tenho a vírgula explicando alguma coisa das pessoas, eu fico com a letra A, explicativo, ok? Primeiro bloco de 20 questões, terminamos aqui na número 20, ficou letra A. 21. Podemos afirmar que o trecho "Hoje elaboramos eventuais respostas às perguntas da entrevista de emprego ou estudamos com afinco antes de uma prova difícil" é constituído por orações coordenadas, marque aí, tem pegadinha. Sindéticas conclusivas, sindéticas alternativas, assindéticas conclusivas e assindéticas alternativas. Poderíamos confundir essa questão. Entre as letras B e D, eu tenho a B como a letra correta. Mas observe a letra D, assindética alternativa. Se marcar a correria, meu compadre, olha aqui, assindética alternativa. Poderia pegar isso daqui, né? Mas na realidade ela é uma sindética, ou seja, ela traz um síndeto. Ela traz uma conjunção alternativa. Que conjunção é essa? É esse ou aqui. Ok? Número 21 ficou letra B.
22. As orações. As águas do mundo não estão contaminadas, embora haja sim locais problemáticos mundo afora. São identificadas como subordinadas adverbiais. Eu tenho duas situações. As águas do mundo não estão contaminadas. E uma situação contrária a essa primeira, em que as duas situações convivem juntas. Elas não estão contaminadas, embora haja sim locais problemáticos. Se eu tenho essa situação, eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. 22, letra C. 23. Um erro de cálculo pode explicar o desabamento de um edifício. Mas por que não pensar também na rebelião das paredes contra o que se passa entre elas? Se substituíssemos o termo sublinhado por uma oração desenvolvida, a forma adequada seria: ora, vamos olhar para o verbo para identificarmos esse complemento. Pode explicar o quê? Então aqui, nesse trecho sublinhado e em negrito, eu preciso de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela deve se iniciar então por um que. Eu vou retirar aqui a letra A e vou retirar a letra D, de cara. Um erro de cálculo pode explicar o quê? O desabamento. Desabamento trata do presente. Então, desabou está fora, desabasse está fora, ficou a letra B, que um edifício desabe. Número 23, letra B. 24. Um homem, caminhando por seus domínios, vê no meio da multidão um homem muito parecido consigo. Observe, caminhando por seus domínios. Então ele está caminhando. Se ele está caminhando, a única opção que vai concordar com essa ideia de estar caminhando é enquanto caminhava por seus domínios. Essa é uma questão que pede uma concordância compatível com a ideia apresentada pelo termo sublinhado, caminhando enquanto caminhava. Então, por causa desse enquanto, ficamos com a letra B, 24B. 25. É muito fácil esquecer o corpo. Nesse segmento, a oração reduzida está sublinhada. Se trocássemos essa oração reduzida por uma oração desenvolvida, a forma adequada seria... Então, vamos lá. É muito fácil. Que é muito fácil? Que... Tem que começar com o que, né? Esquecer o corpo é muito fácil que se esqueça o corpo. Vamos olhar o tempo dos outros? Olha, que o corpo fosse esquecido, que esquecêssemos o corpo. Tá? Então, a única que vai bater aqui, que eu esqueça, que tu esqueças, que ele esqueça, que nós esqueçamos, que vós esqueçais, que eles esqueçam. A única que vai encaixar aqui é a letra A, 25A. 26. Antes de casar, eu tinha 3 teorias sobre como educar crianças. Agora eu tenho 3 crianças e nenhuma teoria. Vamos corrigir isso aqui. Nenhuma teoria. Nenhuma. A oração reduzida antes de casar pode ser adequadamente substituída pela seguinte oração reduzida. Antes de casar, eu tinha passado antes de que eu me casasse. Número 26, letra C. 27. Quanto à classificação das orações subordinadas, a frase "eu teria muito a dizer um homem que tivesse a pretensão de criticar a maneira como a mulher se veste" é uma. Olha aqui, né? Para qualquer um homem, não. É um homem, e esse homem tem a seguinte qualidade: ele critica a maneira como a mulher se veste. Então, eu teria muito a dizer ao homem
que tivesse a pretensão. Eu estou restringindo que tipo de homem eu estou falando. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Número 27, letra A. 28. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto. O que é um excerto? É um pedaço de texto. Os pacientes podem frequentar e ainda convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas. Então, eu estou acrescentando informações ao primeiro período. Eles podem frequentar e ainda assim, e ainda agregado ao primeiro fato, convidar amigos. 28, eu tenho uma ideia de adição. 28, letra A. 29. A oração subordinada que exprime noção de causa está em. Por outro lado, ela amplifica alguns fenômenos negativos indesejados. Letra B, como ela não tem fronteiras, qualquer legislação local tende a falhar. Letra C, conforme já expresso pelo matemático Vint Cerf, um de seus fundadores. Letra D, se você for provedor de acesso, precisa se comprometer a entregar neutralidade de rede. E letra E, desde sua origem, a internet se propôs a ser plural e de acesso amplo. A correta aqui, na número 29, é a letra B, lendo de maneira diferente agora. O fato de ela não ter fronteiras faz com que qualquer legislação local tende a falhar. Então, esse fato causa isso aqui. Não tem fronteiras e a causa disso é qualquer legislação local tende a falhar. 29, letra B. Número 30. Assinale a alternativa em que a classificação da oração indicada no período está correta. De acordo com o jornal, o cartunista teve que deixar de produzir tirinhas para sair da depressão. A primeira oração é subordinada adverbial final. De acordo é conforme, a letra A está errada. Letra B. Para se livrar da depressão, o cartunista Angeli não vai mais produzir tirinhas. A primeira oração é subordinada adverbial conformativa. Para se livrar, a fim de se livrar. Está errado, não é conformativa. Letra C. Depois que ele se livrar da depressão, o cartunista Angeli poderá voltar a produzir tirinhas. A primeira oração é subordinada adverbial proporcional? Não é. Depois é tempo. E letra D. O jornal veio com a notícia de que o cartunista Angeli não vai mais produzir tirinhas. A segunda oração é subordinada substantiva completiva nominal. A notícia de que, observe que de que o cartunista completa a palavra notícia. Então, número 30 ficou letra D. 31. Do ponto de vista sintático, a segunda oração do período Meu Trabalho foi julgado tão bom que mereceu a honra de ser publicado. Classifica-se como oração subordinada adverbial. Observe, o trabalho foi bom demais. Qual que é a consequência de ter sido bom demais? Ele mereceu a honra de ser publicado. Então, resposta letra A, consecutiva. 32. Considere a seguinte passagem do texto para responder à questão. Embora seja cedo para qualquer conclusão definitiva, as evidências até aqui colhidas sugerem que a proliferação dos meios digitais pode ter impactos sobre a formação do cérebro leitor. A oração, embora seja cedo para qualquer conclusão definitiva, estabelece em relação ao restante do período relação com sentido de concessão. Por quê? Eu tenho o embora. Então ficou letra D. Número 32, letra D. 33. O ano em que começou a Grande Guerra, como fazia questão de lembrar.
Em relação ao segmento anterior, o segmento sublinhado expressa a ideia de, se em relação ao segmento anterior, só pode ser esse aqui, ó, né? Eu tenho dois segmentos, em relação ao anterior só pode ser o segundo. Como ela fazia questão, então, conforme ela fazia questão, então, número 33, ficou letra B. 34. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. A oração em destaque deve ser classificada como e abro a porta do apartamento. Isso aqui é uma adição. Então, oração coordenada sindética aditiva. Eu tenho síndeto, que indica adição. Número 34, letra A. 35. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha. A oração em destaque deve ser classificada como quando, indica tempo. Oração subordinada adverbial temporal. 35, letra D. 36. Temos uma tirinha. Jovens assaltam e matam, diz a televisão. A mãe pensa, meu Deus, como é que pode? A criança fala, mamãe, eu... E aí a mãe esbraveja, cala a boca, menino. Você tá vendo que eu tô ocupada? Vamos à questão. No segundo quadrinho, no período, não tá vendo que eu tô ocupada, a oração introduzida pela palavra que, essa daqui, eu vou marcar agora, não precisava marcar, mas eu vou marcar, é uma oração subordinada substantiva e pode ser classificada como tá vendo, quem vê alguma coisa ou alguém, viu o quê? Se a pergunta é o quê, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Número 36, ficou letra B. 37. Mas o uso excessivo do aparelho é tão predominante que os pesquisadores cunharam o termo nomofobia, uma abreviatura da expressão inglesa no mobile phobia, para descrever a fobia de ficar sem celular. O termo sublinhado exprime para descrever, a fim de descrever finalidade. 37, letra C. Número 38. Assinale a alternativa em que a frase destacada representa uma condição. Condição, eu já vou direto na letra D. Se olharmos a realidade, eu vou colocar caso olharmos para a realidade, é uma condição, né, de olhar a realidade e vermos uma quantidade cada vez maior. Então, a 38 ficou a letra D. 39. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Em gostaria de refletir sobre a ideia, o verbo destacado é transitivo indireto. Ok, gostaria de quê? De refletir. Então, essa primeira aqui está verdadeira. Em é importante. Que é importante? Olharmos para os demais efeitos. A oração destacada é reduzida de infinitivo devido ao uso da forma nominal olharmos. Essa aqui também está correta. Em já não há mais a necessidade de se escolher em família ou em grupo que prato pedir no restaurante, há apenas uma oração. Vamos ver. Já não há, eu tenho um verbo aqui, a necessidade de escolher outro verbo aqui. Dois verbos separados, formando duas orações, não é apenas uma oração, são duas orações. Falso. Em o que há hoje são pessoas absolutamente escravizadas. O termo destacado funciona como sujeito da oração. Impossível, porque aqui eu tenho o verbo haver e o verbo haver é impessoal. Ele é transitivo direto e não apresenta sujeito. No caso aqui, pessoas é um objeto direto. Esse aqui está falso, então eu fiquei com verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. 39, letra C.
40. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brios, reproduzem batalhas cruéis, de acordo com as regras de sintaxe. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da oração em destaque. Observe que eu estou entre vírgulas, olha aqui, vírgula, e eu vou ler assim: esses montes e vales e rios que proclamam o valor de teus brios. Isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Número 40, letra C. Número 41. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. De acordo com as regras de sintaxe da oração em período, assinale a alternativa correta. É só não permitir. Observe, é só não permitir. Permitir o quê? Que é a maldade. Então, nós temos um período aqui com a presença de oração subordinada substantiva objetiva direta. 41, letra B. 42. Uma operação certamente durará horas e os resultados são incertos. O período classifica-se como uma operação certamente durará, verbo aqui, um verbo, e os resultados são incertos, outro verbo, duas orações unidas pelo conectivo, aditivo e. Então eu tenho um período composto por coordenação. Elas são independentes. Uma operação certamente durará horas, para por aqui. Os resultados são incertos, para por aqui. Composto por coordenação. 42, letra C. 43. Assinale a alternativa que contém uma conjunção coordenativa adversativa. Amanhã viajarei para a Bahia, não. Domingo é dia de ir ao parque, não. Fui à padaria, mas... Olha o mas perigoso aí, olha, adversativa. Então eu parei na letra C, que apresenta uma conjunção coordenativa adversativa. 43, letra C. 44. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração subordinada substantivo objetiva direta. Letra A. O meteorologista informou. Informou o quê? Que hoje faria frio. Ah, bacana. Então o verbo informar informa alguma coisa a alguém. No caso aqui, ele informou o quê? Né? Ele é transitivo? Direto. 44, letra A. 45. Observe o período e classifique sintaticamente a oração sublinhada. A lista de ataques de cachorros em que as vítimas saem retalhadas ou mortas é liderada por essa raça impetuosa. Em que as vítimas saem retalhadas ou mortas é uma classificação para essa lista. Eu não tenho vírgulas, então é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Se eu tivesse essa explicação com vírgula, seria explicativa. 45, letra A. 46. Parece que esquecemos as faculdades do pensamento e da imaginação. A oração subordinada substantiva sublinhada é classificada como parece. Que é que aparece? Que esquecemos as faculdades do pensamento e da imaginação. Oração subordinada substantiva subjetiva. Pronto, 46, letra A. 47. No trecho, meu gato também dorme em cima de mim, mas ele ainda respeita minhas vias respiratórias. A partícula mas, destacada, introduz uma. Vamos destacá-la aqui agora, porque não foi destacada. Tudo ao vivo, né? Mas ele... O que é isso? É uma oração coordenada sindética adversativa. Marcado pelo mas aqui. 47, letra B. 48. Confundidas antigamente as línguas, é fácil trocá-las agora, desde que, isso aqui é uma, em relação ao trecho anterior, o trecho sublinhado tem sentido de, eu nem li tudo, eu fiz assim, confundidas antigamente as línguas, é fácil trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. Desde que é uma condição. 48, letra B. 49. No período.
A única distração de José Arcádio, ou Arcadio, aqui não tem acento, né? Era recolher meninos do povoado, a fim de que, para que, brincassem na sua casa. Eu vou ler assim. Era recolher meninos do povoado, a fim de que brincassem. A locução conjuntiva para que indica uma oração subordinada adverbial final, a fim de. Número 50. Leia o trecho a seguir. A lógica do estudo foi não focar nas concentrações de células cancerígenas, que são justamente o que causam o nódulo, mas sim nos antígenos produzidos por elas. Assinale as afirmativas abaixo. Número 1. A expressão nas concentrações de células cancerígenas é classificada como objeto indireto. Errado. O verbo focar é transitivo direto. Mas o que fazer com esse nas? Esse nas é uma construção errada. Eu foco os estudos. Eu não foco nos estudos. Então, eu deveria colocar aqui, a lógica do estudo foi focar as concentrações ou não focar as concentrações. Essa aqui é uma construção errada, tá? Aprenda isso. A transitividade do verbo focar. Então, a número 1 está errada. Tá? Fique esperto com isso aí. 2. A oração que são justamente o que causa o nódulo é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos ver. Olha, que são justamente o que causa o nódulo. Estão entre vírgulas, então a segunda está correta. Vamos marcar a segunda como correta. Terceiro, o termo por elas tem função sintática de agente da passiva. Olha aqui. Mas sim nos antígenos produzidos por elas. Esse por elas é um agente da passiva. A terceira está correta. Portanto, eu tenho somente as afirmativas 2 e 3 como corretas. Número 50, letra D. E como eu sou professor de português, eu fiz uma bagunça danada com o número das questões, né? Eram 50 questões, passou para 51, depois voltou para 52, enfim, virou uma bagunça. Então, nós estamos aqui na 51 com uma capa que fala que nós temos 50 exercícios comentados. Bora! No fragmento, esse calor rançoso dos dormitórios que, mesmo asseados, cheiram a gado humano, há uma oração subordinada, olha, mesmo asseados, entre vírgulas, né, que é uma qualidade para o dormitórios, ela é adjetiva. Pronto. Terminamos essa sequência de 50 e tantos exercícios. Posso contar com a sua inscrição no canal, irmão? Falei lá no início, é muito importante. Farei mais vídeos com super blocos de questões resolvidas, mas eu preciso da sua força no canal. Inscreva-se e divulgue o vídeo para seus amigos, ok? Muito obrigado pela companhia, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!